Ah, minhas queridas, que alegria ter vocês por aqui. Sentem-se, acomodem-se, peguem um café fresquinho, talvez um bolo de fubá da roça, desses que a gente só encontra nas lembranças mais doces da infância. Hoje, o prosa que a gente vai desatar é daquelas que tocam a alma, que fazem o coração apertar um pouco, mas que no fundo nos lembram da força que existe em cada um de nós, especialmente naquelas que já viveram muito e sabem o valor de uma boa história. Sabe, a vida no campo tem um ritmo próprio, um tempo que é só dela. E é nesse compasso que a gente vai mergulhar hoje, nas veredas de um passado que talvez ainda ecoe em algumas de vocês. Então, se essa prosa te encontrar e te prender, se fizer o teu peito suspirar, não esquece de deixar um gostei e de se inscrever no canal. É o jeito mais bonito de mostrar que a gente tá junto nessa jornada, trocando causos e sentimentos. A noite de 1960 descia sobre a fazenda Água Clara, como um manto pesado de veludo escuro, bordado com a prata miúda das estrelas. No interior de Minas Gerais, onde as montanhas pareciam cochilar sob o céu, o silêncio era tão denso que quase dava para tocá-lo, interrompido apenas pelo coachar distante dos sapos no brejo e pelo zumbido manso de um inseto teimoso que insistia em rodear a lâmpada a querosene. João Honório, com seus 58 anos e a face talhada pelo sol e pela enxada, sentia cada ruga como uma linha do tempo, um mapa da vida que ele havia construído naquela terra. Havia 5 anos que a saudade de Maria, sua esposa, era uma companhia constante, um vazio que nem o trabalho árduo e as vastas plantações de milho e feijão conseguiam preencher totalmente. Ele era um homem de poucas palavras, mas de um olhar que contava histórias de sacrifício, de amor à terra e de uma solidão que se aninhava nos cantos escuros de sua casa quando o dia se despedia. Naquela noite em particular, João já estava deitado, os ossos cansados da lida, a mente vagando pelas lembranças da mulher que partira. O vento entrava pelas frestas da janela, uivando uma canção antiga que parecia embalar seus pensamentos. De repente, um clarão forte e amarelo cortou a escuridão do seu quarto. Não era o luar, nem o lampejo de um relâmpago distante. Era a luz do celeiro, acesa. Um celeiro que ele mesmo havia trancado e apagado a lâmpada horas antes, depois de guardar os últimos sacos de ração. Um arrepio gélido percorreu sua espinha, mais frio que o vento da madrugada. João sentou-se na cama, o coração batendo forte no peito. Ladrões? Não. Ladrões agiam nas sombras, na calada, sem dar bandeira. Um bicho? Que bicho acenderia uma lâmpada? A mente do fazendeiro, acostumada à lógica simples da roça, não encontrava respostas. Com a cautela de quem pisa em terreno desconhecido, João Honório pegou sua velha espingarda de caça, a mesma que seu pai lhe ensinara a usar, e a acendeu ao lado da cama. A madeira fria da coronha era um conforto familiar em suas mãos. Calçou as botas, o couro rangendo baixo no silêncio da casa, e saiu para a noite. O chão batido, que ele conhecia de cor, parecia estranho sob seus pés. Cada sombra se alongava, cada sussurro do vento ganhava contornos de mistério. Os cães, normalmente tão vigilantes, estavam curiosamente silenciosos, talvez sentindo a mesma apreensão que se instalara no ar. A passos lentos, João se aproximou do celeiro. A luz amarelada vazava pelas frestas da madeira antiga, pintando o chão de terra com listras douradas. A batida do seu coração ecoava em seus ouvidos, misturada ao chiado do bico da lamparina que ele levava. Ao chegar à porta entreaberta, o fazendeiro parou, respirou fundo e empurrou-a com cuidado. O rangido agudo quebrou o silêncio da noite, e então ele viu. Não era um animal, nem um ladrão. No meio do celeiro, agachada entre os fardos de feno e os sacos de grãos, estava uma figura miúda, magra, de cabelos emaranhados e roupas rotas. Uma menina. Não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Os olhos grandes, arregalados de medo, fixaram-se nos de João Honório. Ela segurava um punhado de espigas de milho e as mastigava com uma fome que apertava o peito de qualquer um. Ao seu lado, no chão, uma pequena boneca de pano surrada pelo tempo e pela vida. João, acostumado à solidão,
a rotina ordeira e a presença apenas dos seus empregados de confiança e alguns vizinhos distantes, não sabia o que pensar. Quem era aquela criança? Como havia chegado ali, no meio da noite, sem que ninguém a visse? E por que estava comendo milho cru, escondida como um passarinho assustado? Antes que pudesse articular uma palavra, a menina, num lampejo de desespero, tentou correr, mas seus pés tropeçaram e ela caiu no chão empoeirado, a boneca escorregando de suas mãos. Calma, minha filha. A voz de João saiu rouca, surpreendendo a si mesmo. Ele baixou a espingarda, a ameaça esquecida diante da fragilidade daquele pequeno ser. Não te faço mal, não. Levanta. A menina não se moveu, apenas chorava baixinho, o corpo tremendo. João se aproximou devagar, os olhos fixos nela. Pela magreza, pelos trapos que a cobriam, pela fome evidente em cada gesto, ele percebeu a gravidade da situação. Aquela criança estava em desamparo, sozinha no mundo, e havia buscado refúgio no seu celeiro, acendendo a luz para afugentar a escuridão e talvez o medo. Mas a revelação que viria não era apenas a de uma criança perdida. Ao lado da menina, meio escondida sob um monte de palha, João notou uma pequena sacola de pano. Dentro dela, alguns poucos pertences, um pedaço de pão duro, um relicário de prata escurecido e, para seu espanto, uma carta. Uma carta amarrotada, o envelope sem selo, sem remetente, mas com o nome da fazenda Água Clara, escrito de forma hesitante, como por uma mão pouco acostumada à escrita. João pegou a carta, as mãos trêmulas. A menina o observava, ainda chorando, mas com uma curiosidade súbita em seus olhos úmidos. O fazendeiro desdobrou o papel com cuidado. A luz fraca do celeiro dançava sobre as palavras. Ele não lia tão rápido quanto antes, a vista já não era a mesma, mas a primeira frase o fez congelar. João Honório, essa menina é sua neta. O mundo de João Honório, construído sobre a rocha da rotina e da solidão, desmoronou em 1000 pedaços naquele instante. Neta! Ele só tinha tido um filho, Pedro, que havia partido da fazenda anos atrás para tentar a vida na cidade grande e de quem não tinha notícias havia mais de uma década. A última coisa que soubera era que Pedro tinha se casado, mas nunca mais houve contato. Agora, de repente, uma neta surgia do nada, faminta e sozinha, trazendo consigo não só a revelação de uma nova vida, mas também a prova do abandono, da fragilidade da existência, da injustiça que o destino ou talvez o próprio filho havia imposto. Quem teria trazido a menina até ali? Por que a deixaram naquele estado? Que desventura tinha recaído sobre seu filho e sua família? O coração do velho fazendeiro se partia em dois, uma metade em fúria pela traição, outra em profunda compaixão pela criança. Diga-me, de que cidade você está assistindo a essa história? De onde quer que você esteja, sinta a força desse momento, a dor e a perplexidade de João. Ele estava ali, de pé no meio do seu celeiro, o cheiro de feno e poeira misturado ao perfume doce da tristeza. A injustiça era pungente, a crueldade do abandono daquele ser inocente e a angústia de não saber o que fazer com aquela verdade que lhe caía no colo. Mas enquanto ele olhava para os olhos assustados da menina, um fio de esperança, uma semente de um novo começo, de um propósito que ele pensava ter perdido com Maria, começava a brotar. Uma nova luz estava prestes a se acender na escuridão da sua vida, e ele sabia que nada seria como antes. A vida em Água Clara estava prestes a mudar, e a velha Maria, de algum lugar, talvez sorrisse. Ah, minhas queridas, como é bom ter vocês aqui, me acompanhando nessa estrada da vida que, às vezes, se desenrola como um novelo de lã emaranhado, cheio de nós e surpresas. Já falamos de dor, de mistério, de um celeiro que se acende sozinho no meio da noite. Agora, vamos desatar mais um nó dessa prosa, que se a gente não tiver um coração forte, a gente se perde nas curvas do destino. Peguem mais um gole desse café quentinho, respirem fundo, porque a vida, ela é assim, minha gente. Quando a gente pensa que já viu de tudo, ela vem e nos apresenta um novo desafio. E é na maneira como a gente lida com esses desafios que a gente encontra a verdadeira força, não é mesmo? Se essa prosa estiver te tocando, te fazendo pensar, te fazendo sentir,
não esquece de deixar um gostei e de se inscrever. É o nosso jeito de manter essa roda de causos girando, de manter viva a chama das nossas histórias. A carta amarrotada parecia queimar nas mãos de João Honório. João Honório, essa menina é sua neta. As palavras escritas com uma caligrafia trêmula, quase infantil, dançavam diante de seus olhos, desafiando a realidade. Neta. Pedro tinha uma filha. E essa filha estava ali, suja, faminta, escondida em seu celeiro como um animalzinho assustado. Uma onda de fúria e ressentimento subiu-lhe à garganta. Fúria contra Pedro, o filho que sumira no mundo, que o abandonara sem olhar para trás e que agora jogava em seu colo uma responsabilidade que ele não pedira, que ele não esperava, que ele não queria. João, um homem acostumado a lidar com a terra, com a previsibilidade das estações, com a dor silenciosa da saudade, via-se agora diante de um desafio completamente novo. O que faria com uma criança? Ele, que havia desaprendido a partilhar o pão, o silêncio, o espaço da casa desde a partida de Maria. A casa de Água Clara, antes cheia dos risos e dos passos de seu filho e de sua mulher, havia se tornado um refúgio para sua própria solidão. E agora, essa criança era um grito, uma intrusão, um lembrete vivo de tudo o que ele havia perdido e de um futuro que ele não vislumbrava. A menina, ainda encolhida no chão, observava-o com os olhos arregalados, a respiração presa. Ela não chorava mais, apenas esperava, como um bichinho ferido que aguarda o destino. João Honório baixou o olhar da carta para o rosto pequeno, marcado pela sujeira e pelo cansaço. A raiva começou a ceder lugar a um misto de perplexidade e uma pontada de pena. Como poderia ele, um homem de fé e de terra, virar as costas para uma criança? Aquela criatura frágil, que nada tinha a ver com as escolhas erradas do pai, era afinal seu sangue, o sangue de Maria. "Qual o seu nome, minha filha?" perguntou João, a voz ainda rouca, mas com uma doçura que ele não sabia que ainda possuía. A menina hesitou, os lábios finos mal se movendo. "Maria", ela sussurrou, tão baixo que ele mal ouviu. "Meu nome é Maria." Uma fisgada de dor e de alegria misturadas apertou o peito de João. Maria, o mesmo nome de sua esposa. Era um sinal ou uma ironia cruel do destino? Ele se ajoelhou, ajeitando a espingarda ao lado, e estendeu a mão para ela. "Venha, Maria. Não vai ficar aqui no celeiro, não. Essa casa é sua." A menina se encolheu ainda mais, como se duvidasse das suas palavras. O medo em seus olhos era palpável, uma herança de quem já conhecia a dureza do mundo. João percebeu que a confiança não viria de uma vez. "Não tenha medo, eu sou seu avô", ele tentou, a palavra avô soando estranha em sua própria boca. Maria, ainda sem se mover, apertou a boneca de pano contra o peito. A boneca, desgastada e sem um olho, era seu único elo com o que quer que fosse seu passado. João, com um suspiro, levantou-se e deu-lhe as costas por um instante, pegando a lamparina e uma manta velha que ficava pendurada num gancho. Quando se virou, viu Maria ainda no mesmo lugar. Ele estendeu a manta para ela. "Vem, está frio, vamos para dentro comer alguma coisa." A menina lentamente estendeu a mãozinha e pegou a ponta da manta. Era um pequeno gesto, mas para João era um universo de possibilidades. Ele a guiou para fora do celeiro. O silêncio da noite agora carregado não de mistério, mas de um novo e pesado fardo. Na cozinha, João Honório acendeu o lampião. A luz amarelada espalhando-se pelos utensílios pendurados e pelo cheiro de café passado que ainda pairava no ar. Mandou Maria sentar-se na cadeira de pau, perto do fogão a lenha que ele reacendeu rapidamente. O calor que emanava da chapa era um bálsamo contra o frio da madrugada. João preparou um caldo de fubá ralo, o único alimento que lhe veio à mente que seria fácil para uma criança faminta. Observava-a enquanto ela comia devagar, os olhos famintos, mas os movimentos contidos, como se esperasse ser repreendida a qualquer momento. A cada colherada, um pouco da atenção parecia esmaecer do rostinho de Maria. João notou os traços delicados, os cabelos escuros, os olhos que, apesar do medo, carregavam uma vivacidade que o lembrava de Maria, sua Maria. Sim,
Ela tinha os olhos da avó. Era impossível negar o parentesco. Mas a mente do fazendeiro ainda relutava. Como Pedro pôde fazer isso? Deixar a própria filha à mercê da sorte em uma fazenda que ele não visitava havia mais de uma década? Naquela noite, Maria dormiu no quarto de hóspedes, um cômodo que há muito não via vida, em um colchão improvisado no chão. João Honório, por sua vez, mal conseguiu pregar os olhos. Sua mente divagava entre a raiva do filho ausente e a incerteza do que o futuro lhe reservava. A rotina que ele havia construído, sólida como as pedras de sua casa, fora estilhaçada em uma única noite. Os dias que se seguiram foram estranhos. João tentou manter a normalidade, mas a presença de Maria era um lembrete constante da revolução silenciosa em sua vida. Ele saía para a lida do campo como sempre, mas agora deixava a porta da cozinha entreaberta e o fogo aceso, pensando na menina que ficava sozinha na casa grande. Maria era arredia. Passava a maior parte do tempo calada brincando com sua boneca de pano. Ela não pedia nada, não reclamava, apenas observava João com uma intensidade que o incomodava. João, por sua vez, era desajeitado com crianças. Ele sabia lidar com gado bravo, com lavoura ingrata, mas não com a fragilidade de uma menina. Suas tentativas de conversa eram curtas, quase rudes, e Maria sempre respondia com monossílabos ou com um silêncio eloquente. A casa, antes preenchida por sua própria ausência, agora ecoava uma outra solidão, a dela, que parecia ainda mais pesada. Aos poucos, no entanto, a natureza insistente da vida começou a tecer um novo padrão. João, ao voltar do campo, notava a água do pote de barro abastecida, o fogão a lenha com a lenha ajeitada para o próximo uso. Pequenos gestos que Maria fazia em silêncio, como se quisesse retribuir o teto e o alimento. Ele começou a deixar pequenos pedaços de rapadura para ela, ou uma fruta fresca colhida no pomar. Maria pegava, mas nunca agradecia com palavras, apenas com um leve aceno de cabeça e um brilho nos olhos. Era um começo, um fio tênue de comunicação que se formava. Mas a fazenda Água Clara não ficava isolada do mundo. Notícias, boas ou ruins, tinham o estranho hábito de voar. Foi questão de dias para que a presença da menina se tornasse o assunto principal no vilarejo mais próximo, a alguns quilômetros de distância. Zeca, um dos empregados mais antigos de João, foi o primeiro a sentir o peso dos olhares curiosos e das perguntas sussurradas. Ele voltou do armazém da cidade com a testa franzida. "Seu João", ele começou, depois de um longo gole d'água. "O povo lá no vilarejo está falando." João Honório, que estava limpando a sela de um cavalo, parou o movimento. Ele sabia o que viria. "Falando o quê, Zeca?" "Da menina, seu João. Tão perguntando quem é, de onde veio. Se é sua filha bastarda, Deus me perdoe. E que Pedro sumiu e agora aparece uma menina assim do nada." Zeca baixou os olhos, desconfortável. Uma pontada aguda de raiva atingiu João. Filha bastarda. A insolência. A falta de respeito com sua memória e com a dignidade de Maria. Sua Maria, que agora tinha uma neta com o mesmo nome. O sangue ferveu em suas veias, mas ele se conteve. Não adiantava brigar com o vento da fofoca. No dia seguinte, quando foi à cidade para vender parte da produção de leite, João sentiu os olhares em si. As mulheres no mercado, os homens na venda, até mesmo o padre que lhe deu um bom dia apressado e um olhar mais perscrutador que o habitual. As cabeças se viravam. Os cochichos pareciam vir de todas as direções, como um enxame de marimbondos zunindo em seus ouvidos. Ele, João Honório, homem respeitado, de boa vida, temente a Deus e cumpridor de suas obrigações, agora era alvo de suspeitas e de fofocas. A injustiça parecia dobrar de tamanho. Não bastava a dor do abandono do filho, a surpresa da neta. Agora tinha que carregar o peso do julgamento alheio. Seu orgulho, que sempre fora um de seus pilares, doía. Quando voltou para casa, encontrou Maria sentada no alpendre, a boneca de pano em seu colo, os olhos fixos na estrada empoeirada. Ela parecia pequena e vulnerável. Uma ilha de inocência no meio de um mar de maledicência. De repente, a raiva que sentia pelo julgamento dos outros se transformou em uma determinação férrea. Não importava o que dissessem. Aquela menina era sua neta,
e ele a protegeria. Ele a ensinaria a viver, a amar a terra, a ser forte. A resistência inicial de João em aceitar a Maria como parte integral de sua vida começou a se dissipar, corroída pelo amor que ele sentia por sua falecida esposa e pela necessidade de proteger aquela criança indefesa. A garota, silenciosa e observadora, era um espelho que refletia a fragilidade e a resiliência que ele havia esquecido que existiam. Certa tarde, João estava consertando uma cerca no pasto. E Maria, algo incomum, aproximou-se e sentou-se na grama a uma distância respeitosa, apenas o observando trabalhar. Ele, que antes a achava um estorvo, sentiu um calor diferente no peito. Não era mais a solidão, era uma presença, um pequeno farol na sua vida escura. "Vovô", ela disse, pela primeira vez o chamando assim, a voz tão suave que quase se perdeu no vento. João parou, o martelo no ar. "O que, minha filha?" "Eu ajudo", ela disse, apontando para as tábuas soltas. Ele sorriu, um sorriso que há muito não estampava seu rosto. Um sorriso torto, quase esquecido, mas genuíno. Não precisa. É trabalho de homem. Mas obrigado, Maria." Ela não se ofendeu, apenas continuou sentada, observando. E naquele momento, João Honório sentiu que a esperança, antes um espectro distante, começava a tomar forma. Ele não estava mais sozinho. E enquanto a poeira das fofocas e do julgamento tentava sufocá-lo, a pequena Maria, com seu silêncio e sua presença, era o ar fresco que o fazia respirar. A vida estava sendo reescrita em água clara, e a próxima página prometia desafios ainda maiores, mas também a possibilidade de um amor que ele julgava ter morrido com Maria, a primeira. Ele sabia que o caminho não seria fácil, que a busca pela verdade sobre o paradeiro de Pedro e da mãe da menina seria árdua, mas ele não estaria sozinho. O pequeno broto de afeto que nascia entre ele e Maria era a força motriz para o que estava por vir. Ele precisava descobrir o que aconteceu com Pedro, não só por si, mas principalmente por sua neta que agora dependia dele. Ah, minhas queridas, sejam bem-vindas de novo à roda de nossa prosa, a esse cantinho onde a gente desata os nós da vida e do tempo. A história que a gente tece hoje é como um riacho que corre na roça. Começa mansinho, mas vai ganhando força, se enchendo de pedras e desafios. Já vimos o susto, o desespero de João Honório ao encontrar a neta Maria no celeiro, e a dor do julgamento alheio que já começava a se anunciar. Mas a vida, ela não para, não é mesmo? E é nesse não parar, nesse seguir em frente, que a gente descobre a força da semente que brota em terra seca. Se essa prosa está te aquecendo o coração, te prendendo a atenção, faz um favorzinho para essa velha contadora de causos. Deixa um gostei e se inscreve no canal, para a gente continuar juntinha nessa jornada. A decisão de João Honório de proteger Maria, sua neta, não veio com fogos de artifício ou grandes declarações. Ela se solidificou nas pequenas coisas, no silêncio dos seus pensamentos enquanto ele, com as mãos calejadas, cuidava da terra que era sua vida. A raiva por Pedro ainda ardia, mas a imagem daquela menininha miúda, com os olhos assustados e o nome da sua amada Maria, era um bálsamo que aos poucos começava a cicatrizar as feridas mais profundas do seu coração. Ele havia se prometido que desvendaria o mistério do filho, do abandono, mas primeiro havia uma vida para ser cuidada, uma alma para ser resgatada da escuridão. A rotina em água clara, antes marcada pela repetição monótona e pela solidão de João, começou a ganhar novos contornos, novos cheiros, novos sons. Antes do sol romper a linha do horizonte, o galo já cantava no terreiro e João se levantava. Agora, ele não estava mais sozinho. O cheiro morno e acolhedor do café coado na hora se espalhava pela casa, misturado ao aroma de lenha queimada que vinha do fogão. Maria, que a princípio era um vulto silencioso, começou a aparecer na cozinha, seus passos leves quase inaudíveis. Ela sentava-se à mesa, na mesma cadeira de pau de sempre, e esperava. João servia o café, acompanhado de pão de queijo que ele mesmo aprendera a fazer, ou broa de milho que a vizinha, Dona Benta,
Lhe traria a própria filha como dívida, e ela não é moeda de troca para homem nenhum. Ele apertou a espingarda, os nós dos dedos brancos. Agenor riu, uma risada gutural e fria. Ah, mas entregou. E eu tenho documentos para provar, assinados por ele. E ele sumiu. Dizem que ele fugiu com a mulher. Deixou a menina para trás como um fardo. Mas para mim ela vale ouro, velho. Se ele não pode pagar, a menina paga. João se levantou, a espingarda apontada para Agenor. Não vai levar ninguém daqui. Água Clara é meu lar, e Maria é minha neta. Sobre meu corpo morto você vai passar. Os olhos de Agenor brilharam com um ódio súbito. Então, é assim que o jogo vai ser. O velho teimoso quer bancar o herói? Ele fez um sinal para os capangas. Peguem a menina, ela deve estar por aí. Nem tente, berrou João, o dedo no gatilho. O primeiro que der um passo em direção à casa vai levar um tiro. Os capangas hesitaram, mas Agenor, com um aceno de cabeça, os mandou em frente. Um deles tentou flanquear João enquanto o outro avançava pela frente. João, apesar da idade, ainda tinha o instinto de um caçador. Ele girou, o cano da espingarda seguindo os movimentos dos homens. O primeiro tiro ressoou na noite, assustando os cavalos e espantando os pássaros da mata. A bala raspou o braço de um dos capangas, que urrou de dor e caiu, segurando o ferimento. Agenor, surpreso com a precisão do velho, recuou um passo. Velho maldito, ele tem coragem, mas você não vai atirar em mim, vai? Você sabe o que acontece quando se mete com a gente. João recarregou a espingarda, o cartucho caindo no chão. Eu mato quem ousar machucar minha família. Família. Agenor riu novamente, mas sem o mesmo deboche. Seu filho não pensa assim. Ele me prometeu que, se não pagasse a dívida, a menina seria minha. Para trabalhar, claro. Minha fazenda é grande e sempre precisa de gente. Seus olhos se estreitaram. E ele me garantiu que ela estaria aqui. Onde está a garota, velho? O coração de João acelerou. Eles sabiam que ela estava ali. Pedro havia mesmo feito a promessa. A revelação era um golpe certeiro, uma traição que ele não podia perdoar. Ela não está aqui. Ora, não está. Então teremos que encontrá-la. Se o senhor não colaborar. Agenor fez um sinal. O capanga, que não estava ferido, pegou uma tocha que havia trazido e a acendeu, ameaçando as bordas secas do celeiro. Temos tempo, velho. Podemos queimar sua fazenda até as cinzas, um por um. Primeiro o celeiro, depois a casa. O que acha? Vai arriscar tudo por uma criança que nem é totalmente sua responsabilidade. A chama da tocha lambia a madeira do celeiro, ameaçando consumir anos de trabalho. As memórias de Maria, de Pedro, de sua própria vida. João Honório sentiu o baque da derrota, o desespero. Ele não poderia lutar contra 3 homens, muito menos proteger a fazenda do fogo e ainda manter Maria segura. A cada instante, a ideia de que perderia tudo se tornava mais real, mais sufocante. Deixe a fazenda em paz, João gritou, o desespero tingindo sua voz. A menina não está aqui, eu juro. Eu a mandei para longe, você não vai encontrá-la. Agenor sorriu, um sorriso vitorioso e cruel. Então é isso, ele a escondeu. Muito bem, velho, você me deu o que eu queria saber. Ele apontou a tocha para o celeiro, mas isso não significa que não vamos nos divertir um pouco enquanto esperamos. Seu filho não aprendeu a lição, mas o senhor vai aprender. E com um movimento rápido, Agenor arremessou a tocha acesa contra o celeiro, que imediatamente pegou fogo. As chamas lamberam a madeira seca com uma velocidade assustadora, iluminando a noite com um brilho vermelho e laranja. O cheiro de fumaça invadiu o ar, e o estalo da madeira queimando era um grito de dor. João Honório, paralisado de horror, viu sua vida em chamas. O celeiro, que ele havia construído com as próprias mãos, que guardava tantas memórias, tantas colheitas, agora era uma fornalha. O coração do fazendeiro desabou. Ele havia prometido proteger, mas agora parecia que estava perdendo tudo. A fazenda, a honra, a esperança de um futuro para Maria. Tudo estava se desintegrando diante de seus olhos, num inferno de fumaça e fogo, enquanto os homens riam, desdenhosos. O mundo de João Honório estava desmoronando, e ele, um velho fazendeiro,
parecia impotente diante da fúria daquele homem e da injustiça que o destino e seu próprio filho haviam lhe imposto. Ah, minhas queridas, o coração da gente fica na garganta quando a gente vê o que parecia inabalável desmoronando diante dos olhos, não é mesmo? A fazenda Água Clara, antes um refúgio de paz, agora ardia em chamas, um inferno de fumaça e dor. João Honório, o fazendeiro de mãos calejadas e coração de ouro, via sua vida, suas memórias, seu celeiro, virar cinzas pela maldade de um homem. A última vez que a gente se despediu, o fogo devorava a esperança e a ameaça de Agenor pairava como um abutre sobre a fazenda. Mas a vida, minhas amigas, ela tem dessas coisas. Quando a gente pensa que tudo está perdido, um sopro de coragem, uma força que vem de dentro, se levanta para lutar. Peguem mais um gole desse café que aquece a alma, porque agora a tempestade vai atingir seu clímax. E a gente vai ver a verdade gritada e a justiça tentando encontrar seu caminho. O fogo lambera o celeiro de João Honório com uma ferocidade assustadora. As chamas, de um vermelho e laranja vívidos, dançavam contra o céu escuro da madrugada, iluminando os rostos cruéis de Agenor e de seus capangas. O estalo da madeira queimando, o cheiro de fumaça e destruição, tudo se misturava em uma sinfonia infernal que parecia anunciar o fim de tudo. João, paralisado de horror por um instante, sentiu o baque da derrota, a impotência de um homem diante da barbárie. O suor escorria por seu rosto marcado, misturado a lágrimas que ele não ousava derramar. Seu celeiro, construído com o suor de seu pai e o seu próprio, era agora uma pira de memórias. Mas a paralisia durou apenas um instante. A imagem de Maria, a neta que ele havia prometido proteger, veio-lhe à mente como um raio. O desespero se transformou em uma fúria fria, um ódio ancestral que brotou do fundo de sua alma. Ele não perderia a menina. Não perderia tudo, nem que tivesse que morrer tentando. "Seu animal!" gritou João, a voz rouca pela fumaça e pela raiva, e a espingarda apontada para Agenor. "Você não vai levar minha neta, e não vai destruir o que me resta." Agenor, com um sorriso de escárnio, observava o fogo. "Ah, o velho ainda tem um pouco de vida, não é? Mas de que adianta? Sua fazenda está em chamas, e a menina? Bem, ela vai aparecer. Ela é minha garantia." Ele balançou a cabeça, um gesto de falso pesar. É uma pena que Pedro tenha sido tão tolo. Queria pagar a dívida com a filha. Que pai, não é? As palavras de Agenor mais uma vez golpearam João. "Mentiroso! Meu filho pode ter sumido, pode ter me abandonado, mas ele não entregaria a própria filha." "Ah, mas entregou!" Agenor vociferou, e num gesto teatral tirou um papel amarrotado do bolso de sua camisa de algodão grosso. "Aqui está, o recibo, assinado pelo próprio Pedro de próprio punho, garantindo que, se a dívida não fosse paga, a menina viria para mim. Não é um documento de venda, não, é uma garantia que ele não honrou. E agora, a conta cai nas suas costas, velho, e na dela." Ele abriu o papel mostrando a João a assinatura rabiscada de Pedro. Ele assinou isso na frente de testemunhas, garantindo a permanência da menina em minha propriedade por 2 anos, como forma de trabalho para abater o valor. Você não vê, João Honório. Sua neta foi entregue como escrava branca para pagar a dívida do seu filho viciado em jogo. A revelação foi um murro no estômago de João. Escrava branca, 2 anos de trabalho. Pedro, o filho que ele criara, que ele amara, havia se tornado um monstro. Não era apenas uma dívida, era a venda de uma criança, de sua própria carne e sangue. A raiva que sentia por Agenor se misturou com uma tristeza profunda pelo filho, pela queda que ele havia sofrido. "Seu mentiroso desgraçado!" João Honório gritou, e antes que Agenor pudesse reagir, o fazendeiro atirou. O estampido da espingarda cortou o ar, e a bala atingiu o braço de Agenor, não o derrubando, mas o fazendo soltar um urro de dor e largar a tocha que ainda segurava. A tocha rolou pelo chão, acendendo um pequeno monte de feno seco que estava mais afastado. O capanga, que estava apenas ferido no braço, agora com a adrenalina da dor, avançou cambaleante sobre João enquanto o outro, assustado, recuou.
João, agilizado pela fúria, usou o cabo da espingarda para bloquear o golpe de facão do capanga e, com um movimento rápido, o jogou ao chão. Ele não era mais o velho fazendeiro. Era um leão ferido, defendendo sua cria. Nesse instante de caos, um outro som rompeu a fumaça e o barulho das chamas. Os latidos furiosos dos cães da fazenda e o grito de "pare com isso!" Era Zeca. Ele e Dona Rosa, ouvindo o tiro e vendo as chamas, não haviam conseguido ficar no esconderijo. Zeca, com a espingarda extra na mão, apontou para Agenor, que se recuperava da dor no braço. Dona Rosa, por sua vez, corria para o celeiro com baldes de água, gritando por ajuda. A chegada de Zeca e de Dona Rosa desequilibrou a balança. O capanga derrubado por João tentou se levantar, mas Zeca o imobilizou com um chute preciso. O outro capanga, vendo o cerco se fechar e a situação se reverter, tentou fugir, pulando a cerca e sumindo na escuridão da mata. Agenor, com o braço sangrando e o rosto contorcido de ódio, ainda tentou investir contra João, mas Zeca foi mais rápido. Com a coronha da espingarda, ele atingiu Agenor na cabeça, que caiu no chão desmaiado. O silêncio então voltou a reinar, quebrado apenas pelo crepitar voraz do fogo no celeiro. João Honório, com a respiração ofegante e o corpo tremendo, baixou a espingarda. Ele olhou para o celeiro em chamas, depois para Agenor caído no chão e para Zeca, que o observava com uma mistura de respeito e apreensão. Dona Rosa, com a ajuda de Zeca, começou a combater o fogo com baldes d'água, mas era tarde demais. O celeiro, feito de madeira antiga e seca, estava condenado. As chamas, contudo, estavam mais controladas e já não ameaçavam a casa grande. Enquanto Zeca amarrava Agenor e o capanga ferido, João Honório foi até o corpo inconsciente de Agenor e pegou o documento que havia caído no chão. A luz bruxuleante das chamas iluminava as palavras cruéis, o nome de Pedro e a malfadada assinatura. Era a prova da traição de seu filho, da dívida de jogo e da crueldade de Agenor. A verdade amarga e dolorosa finalmente viera à tona. O sol começou a surgir no horizonte, pintando o céu de um rosa pálido que contrastava dolorosamente com a fumaça escura que subia do celeiro em ruínas. João sentiu um peso no coração, mas também um alívio. A ameaça havia sido contida. A justiça, ainda que de suas próprias mãos, havia começado a ser feita. Zeca, João disse, a voz cansada, mas firme, leve esses dois para o vilarejo. Entregue-os às autoridades e leve esse documento junto. O povo da cidade precisa saber a verdade. Todos eles. Zeca assentiu e, com a ajuda de Dona Rosa, que retornara do combate ao fogo, arrastaram os dois homens para os cavalos. A imagem de Agenor, amarrado e desmaiado, sendo levado para o vilarejo, era a justiça humana, ainda que imperfeita, se manifestando. Mas a noite de provações ainda não havia terminado. João precisava buscar Maria. Ele correu para a mata, o coração apertado. "Maria! Zeca! Dona Rosa!" Ele chamou, a voz ecoando pelas árvores. "Minhas queridas, essa Maria, tão pequena e já tão sofrida, que esteve escondida enquanto seu lar ardia e seu avô lutava por sua vida. Ela merecia um final diferente para essa injustiça. Justiça por Maria. Deixem seus comentários, se vocês também acreditam nisso." Não demorou muito para que ele ouvisse os choros miúdos da menina e as vozes aliviadas de Zeca e Dona Rosa. Eles haviam saído do esconderijo ao perceberem que o perigo havia passado. João abraçou Maria com uma força que quase a sufocou. A menina trêmula aninhou-se em seu peito e os soluços de medo se transformaram em lágrimas de alívio. "Acabou, meu amor. Acabou. O vovô está aqui", ele murmurou, acariciando os cabelos da neta. O dia amanheceu completo. O celeiro era uma pilha fumegante de cinzas e brasas. A fazenda estava ferida, marcada pela batalha daquela noite, mas a casa grande estava intacta e Maria estava segura nos braços de seu avô. A verdade sobre Pedro e a dívida de Agenor viria à tona, as fofocas seriam silenciadas e a honra de João seria restaurada. A crise, a ameaça imediata, havia passado.
Mas e agora? O amanhã se apresentava como uma tela em branco, manchada pelas cinzas do celeiro e pela ausência de Pedro e da mãe de Maria. João Honório tinha sua neta a salvo, mas a fazenda precisava ser reconstruída, e a busca pela família perdida ainda pairava no ar. Como fica o amanhã? Como reconstruir uma vida a partir das cinzas, com a dor do passado e a incerteza do futuro, mas com um novo e inabalável amor no coração? A jornada estava apenas começando, e o velho fazendeiro sabia que ainda haveria muitas veredas a serem trilhadas. Ah, minhas queridas, que alívio a gente sente quando a tempestade passa e o sol, mesmo que tímido, volta a brilhar, não é mesmo? A última vez que nos vimos, o celeiro de João Honório ardia em chamas. Um rastro de destruição deixado pela maldade de Agenor e pela dor da traição de Pedro. Mas, como na vida, mesmo nas cinzas mais profundas, a esperança pode brotar. Hoje vamos testemunhar a cura, a reconstrução e o novo amanhecer que espera por João e sua pequena Maria. Peguem mais um gole desse café quentinho, respirem fundo, porque a jornada da vida é assim, feita de quedas e de levantes, de tristezas e de alegrias que a gente nem espera. E se essa prosa te tocar o coração, te inspirar a seguir em frente, não esquece de deixar seu gostei, de se inscrever no canal e de compartilhar essa história com quem precisa de um sopro de esperança. O dia raiou, mas a luz do sol parecia fraca diante da fumaça que ainda subia do que restava do celeiro de João Honório. As paredes de madeira, antes sólidas e cheias de vida, agora eram apenas carvão e cinzas. O cheiro de queimado impregnava o ar, um lembrete cruel da noite de terror que haviam vivido. Maria, agarrada ao avô, olhava para a destruição com os olhos marejados, mas em silêncio. Zeca, exausto, havia levado Agenor e o capanga ferido para o vilarejo, junto com o documento que atestava a crueldade de Pedro. A fazenda Água Clara estava de pé, mas ferida. Os dias que se seguiram foram de um cansaço profundo para João. A dor da perda do celeiro era grande, um símbolo de anos de trabalho reduzidos a nada. Mas a presença de Maria, firme ao seu lado, e a lealdade inabalável de Zeca e Dona Rosa eram seu esteio. O vilarejo, que antes cochichava e julgava, agora se calava envergonhado. A verdade sobre a dívida de Pedro, sobre o plano vil de Agenor e sobre a coragem de João se espalhou como fogo. Mais um fogo de justiça, que queimou as fofocas e restaurou a honra do fazendeiro. Agenor e seu capanga foram presos, a mando do delegado local, que ficou chocado com a gravidade do caso. O documento de Pedro foi a prova cabal da crueldade e da traição do filho. A imagem de João Honório, que antes era apenas um velho fazendeiro caladão, transformou-se. Ele era agora um herói, um símbolo de resiliência e amor incondicional. Os vizinhos, que antes se esquivavam, vinham à fazenda oferecer ajuda, trazendo mantimentos, força de trabalho e palavras de apoio. O padre Evaristo, com os olhos marejados, fez um sermão emocionante sobre a fé e a redenção, pedindo perdão a João Honório por qualquer julgamento apressado da comunidade. A honra do fazendeiro estava mais do que restaurada, estava engrandecida. Com o passar dos meses, a ferida na fazenda começou a cicatrizar. A comunidade se uniu como uma família. Homens e mulheres do vilarejo vinham em mutirão, derrubando o que restava do velho celeiro, e tijolo por tijolo erguiam um novo, mais forte, mais resistente, um símbolo da união e do apoio mútuo. João Honório, embora ainda ressentido pela traição de Pedro, sentia o calor da gratidão em seu peito. Sua Maria, a neta, era a prova viva de que a vida, mesmo depois de tanta dor, ainda podia florescer. Maria, com a segurança de um lar e o amor de seu avô, transformou-se completamente. Não era mais a menina arredia e assustada do celeiro. Seus olhos brilhavam. Seu riso ecoava pela casa e pelo terreiro. Ela ajudava o avô na lida leve da fazenda, plantava flores no quintal e estudava as primeiras letras com Dona Rosa, que se desdobrava para ensiná-la. A boneca de pano, antes seu único consolo, agora tinha a companhia de outros brinquedos feitos de madeira, presentes dos vizinhos. Maria era a nova vida em Água Clara, o broto de esperança que João precisava.
João, embora ainda carregasse a mágoa do abandono de Pedro e a dor de não saber o paradeiro da mãe de Maria, encontrou na neta um novo propósito. A busca por Pedro e pela mãe da menina não se tornou uma obsessão, mas uma promessa a ser cumprida quando o tempo fosse certo. Ele sabia que precisava primeiro solidificar a nova vida que estava construindo com Maria. As cicatrizes do passado não seriam apagadas, mas seriam transformadas em lições de vida, em histórias de superação. 1 ano se passou desde aquela fatídica noite. A fazenda Água Clara estava mais bonita e mais próspera do que nunca. O novo celeiro se erguia, robusto e cheio de grãos da última colheita, que fora farta e abençoada. O cheiro de café coado de manhã se misturava ao cheiro adocicado das flores que Maria plantara e ao aroma de terra molhada pela chuva que caía mansa, trazendo vida. Era a celebração de um novo ciclo, de uma renovação que parecia impossível 1 ano antes. Nesse dia especial, um domingo ensolarado, a fazenda estava em festa. Era o aniversário de Maria, que completava 9 anos. O pátio estava cheio de vizinhos e amigos, todos celebrando a vida e a esperança. Uma mesa farta, com bolo de fubá, pão de queijo, frutas frescas e doces caseiros, alegrava o ambiente. Maria, usando um vestido novo que Dona Rosa havia costurado para ela, corria pelo terreiro, os cabelos soltos ao vento, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ela era a personificação da renovação, o símbolo de que a vida sempre encontra um caminho para florescer. João Honório, sentado na varanda, observava a cena com os olhos marejados. Ao seu lado, Zeca e Dona Rosa, que se tornaram mais que empregados, eram sua família. Aquele sentimento de vazio que o acompanhava desde a partida de sua Maria havia sido preenchido não por um, mas por muitos amores. Maria, sua neta, era a alegria de sua vida, a continuidade de sua linhagem. E a comunidade, que antes o olhava com desconfiança, agora o abraçava com carinho. Era uma nova colheita, não de grãos, mas de amor e de solidariedade. Naquele dia, enquanto observava Maria rindo com as outras crianças, João sentiu um alívio profundo. Ele sabia que a vida ainda traria desafios, que a busca por Pedro e pela mãe de Maria ainda pairava. Mas ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma família, construída não apenas pelo sangue, mas pelos laços inquebráveis do afeto, da lealdade e da superação. A esperança havia se transformado em certeza. A luz do celeiro, que um dia acendera sozinha e trouxera consigo o mistério e a dor, agora era um farol de um novo começo, de uma vida reconstruída sobre as cinzas, mais forte e mais luminosa. Minhas queridas, essa história de João Honório e sua neta Maria é um lembrete para todas nós. Um lembrete de que, por mais escura que seja a noite, a luz sempre encontra um jeito de acender. Que a vida, por mais que nos traga dores e injustiças, também nos presenteia com a força para superar, com o amor que cura e com a esperança que nos faz seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. A fé, minhas amigas, é o que nos mantém de pé. É o que nos faz acreditar que, no fim da tempestade, o sol sempre volta a brilhar, trazendo consigo um novo começo, uma nova colheita de alegrias. Se essa prosa tocou o seu coração, se te fez pensar na força que existe em você, não esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias que aquecem a alma. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas prosas. Compartilhe essa história com aquela amiga, aquela vizinha, aquela irmã que precisa de um sopro de esperança, de uma mensagem de que a vida é feita de recomeços. Que a fé e a esperança sejam sempre suas maiores companheiras e que a vida te reserve sempre um novo começo, cheio de luz e de amor. Um grande abraço dessa sua contadora de causos e até a próxima prosa.